Olá! No programa de hoje, vamos falar sobre um tema que está transformando a luta contra o aquecimento global no Brasil, o mercado de carbono. Com a sanção da Lei 15.042 de 2024, o país deu um passo histórico ao criar o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que coloca preço na poluição e cria oportunidades econômicas. Para discutir um pouco sobre esse assunto, conversaremos com a advogada Isabela Morbach, sócia-diretora da SS Brasil. Olá, Isabela, tudo bom com você? Bem-vinda ao nosso programa hoje. Bom dia, Renata. Como vai? Tudo jóia? Isabela, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que antes você falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Bom, eu sou advogada de formação e advogada de prática, também pratico o direito desde que me formei, mas fiz mestrado em direito financeiro na USP e eu estudei na USP muito tempo usos de receitas de recursos não renováveis, petróleo, cobre, como esses recursos eram aplicados. E aí fui parar no Instituto de Energia e Meio Ambiente da USP para estudar planejamento energético, num tempo em que o tema era super novidade, que era para estudar CCS. Então, isso faz quase 10 anos. E lá fui estudar políticas públicas e mudanças climáticas no contexto da necessidade de captura e armazenamento de carbono, e aí, especificamente, captura tecnológica de carbono. Então, eu venho trabalhando com regulação, com políticas públicas há quase 15 anos e sempre muito focada na área de uso de recursos naturais não renováveis. Maravilha. Realmente, acho que há 10 anos atrás, né, pouco se falava sobre essas questões. E eu queria que você comentasse, né, recentemente a gente teve a criação da Lei 15.042, que foi a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? O mercado comenta-se que esta lei foi um marco para o Brasil. Representa, de fato, um marco? Por quê? Eu queria que você tratasse um pouquinho sobre esse assunto. Representa, sim, de fato, um marco, porque essa lógica de precificação de mercados de carbono, especificamente, e a obrigação de reduzir emissões, cumprir um teto de emissões, ela precisa estar estabelecida na lei. Não dá para fazer isso por decreto. Eu não consigo criar uma restrição à liberdade econômica de um dia por outro numa canetada. Então, eu realmente preciso de uma lei que não é algo fácil de passar, especialmente quando impacta tantos setores da economia, como é a lei do mercado de carbono, positivo e negativamente. Do ponto de vista das mudanças climáticas, o mercado de carbono é o que a gente chama de um instrumento de precificação de carbono. Existem outros, o mercado de carbono não é o único. O sistema de precificação pode utilizar vários instrumentos. O mercado de carbono é um deles. Só que quando a gente precifica o carbono, quando a gente dá o que a gente chama de sinal de preço para o mercado vai passar a se orientar em relação àquilo. Então, eu costumo comparar muito com o famoso catar lixo. Se alguém te dissesse que você tem que andar 10 quilômetros da sua casa diariamente, para jogar o seu lixo fora, separado, e você não teria nenhuma penalidade para fazer aquilo, será que a gente faria isso? Todo dia, andar, acordar, andar 10 quilômetros, voltar, ou a gente ia guardando, estocando o lixo em casa, dando um jeito nesse lixo? No fim do dia, quando a gente precifica o carbono, a gente diz para as pessoas: olha, ou você faz, ou vai custar X. Então, ou você tira o seu lixo, ou você paga uma multa enorme. E aí, muita gente vai atrás de lidar com esse lixo que são os gases do efeito estufa muito padronizados no CO2, né, no carbono.
Então, no fim do dia, ele é um marco porque ele cria no Brasil um sinal de preço para o carbono que faz com que muitos negócios, modelos de negócios e projetos saiam do papel porque eles têm a expectativa de ganhar ou de pagar por esse carbono. Essa é a grande mudança que essa lei traz. Um sinal muito claro de que, seja daqui a 2 anos, como prevê a lei, né, na transição toda, seja um pouquinho mais, a gente vai pagar a conta da emissão de carbono. Uhum. E você tocou num assunto que eu acho que é super importante, né? A questão financeira. Porque realmente acho que as pessoas começam a se atentar mais para algumas boas práticas a partir do momento que começa a doer ou pesar no bolso, né? Então, realmente, algumas práticas começam a ser incorporadas porque realmente passa a ter um custo. É que a gente acaba entendendo, né? E muitas vezes acaba adotando essas boas práticas. E, assim, a lei foi aprovada, mas a gente sabe que tem um passo aí, né? Um processo todo para a regulamentação de algumas questões, né? Porque a lei acaba sendo uma lei mais geral, apesar de trazer muita coisa nova para a legislação, porque acho que não existia ainda uma legislação tão específica no Brasil, né? Mas, de todo modo, ela acaba sendo uma lei que precisa de regulamentos, né? Aí um decreto que venha para, de fato, implementar esse sistema. Quais são os desafios, né, os principais desafios para essa regulamentação, para que, de fato, a gente tenha a implementação de uma forma eficaz? Porque muitas vezes o que a gente vê, você tem a lei, depois né, a expectativa é que depois, no máximo de 1 ano, no máximo 2, a gente tem o decreto, mas esse decreto às vezes acaba demorando mais, e a gente espera o decreto que vai resolver, mas esse decreto ainda não resolve tudo e depois você precisa de outras regulamentações. Então, quais os desafios? Porque, na verdade, sim, eu acho que tudo na questão ambiental ela acaba sendo importante e muitas vezes urgente, mas eu acho que a questão do crédito de carbono, mais ainda, né? Porque se realmente a gente não tiver uma mudança rápida de estilo de vida, de consumo, de processo produtivo, e se o Brasil não se colocar nesse mercado, a gente fica atrás, inclusive, de outros países. Então, não dá para a gente esperar da mesma forma, vamos supor que a lei que trata sobre resíduos sólidos, né, de logística reversa, que demorou aí, não sei, mais de 20 anos para você ter a lei aprovada, depois mesmo não sei quanto para o decreto, para de fato você ter a implementação da norma, né? Então, eu sei que a pergunta aí não é fácil, né? Mas quais são esses desafios para a gente regulamentar de uma forma mais efetiva? Olha, eu acho que o primeiro grande desafio está nas notícias atuais que estão rolando sobre o mercado de carbono. O primeiro desafio é dinheiro. Por que que o primeiro desafio é dinheiro? E muito curioso, porque eu nunca achei que seria esse o desafio nesse momento. Uma das coisas que o mercado de carbono traz é a necessidade de um órgão gestor. Imagina que a gente está falando de uma de um novo instrumento que tem impacto econômico em todos os setores da economia. Ali tem uma ressalva para o agro, mas o agro e resíduos sólidos, né, e saneamento, mas ainda assim esses setores poderão se beneficiar positivamente. Então, tem impacto para eles também. Eles não têm o cap, né? A lei exclui eles de ser operador, mas eles podem, por exemplo, emitir crédito no mercado voluntário. Então, literalmente estão todos os setores. Aí eu tenho que ter um órgão gestor. Imagina que eu vou ter que ter um órgão gestor que, basicamente, ele vai ter que lidar com a realidade do ponto de vista de precificação de carbono de setores muito diversos. E ele vai ter que fazer isso rápido, porque a gente não quer ver o cavalo selado passar na nossa frente. Então, por que eu disse que o primeiro desafio vai ser recurso? Porque o governo tem sido noticiado muito, tem começado a sair, todo mundo está pressionando pela regulamentação, e aí noticiou-se que há um entrave por conta de orçamento público, porque teoricamente esse órgão gestor teria
a similaridade e a robustez de uma agência reguladora. Então, a ANP, a ANEEL, a ANA, todas essas agências reguladoras têm diretor, superintendente, tem toda uma estrutura administrativa, tem um prédio, e isso faz o quê? Gasta recurso. E aparentemente o governo, o orçamento público não permite a criação, não tem espaço fiscal para a criação de uma nova agência nesse momento. Então, esse é o primeiro embate, é a estruturação do órgão gestor. Porque uma vez que a gente estrutura o órgão gestor, as resoluções, as normas, elas vêm deste órgão. Acho que o segundo grande desafio é, vamos dizer, conseguimos recurso para criar esse órgão. É ter uma curva de preparação e de conhecimento das pessoas que vão trabalhar nesse órgão muito rápida, que é uma atividade muito, muito nova. Então, vou te dar um exemplo assim dos advogados. Sou advogada de formação, eu advogo nessa área. Quando a gente vai ao mercado contratar para ter assistência, tá muito difícil. Porque tem pouca gente, tem muita demanda, né? Tá todo mundo discutindo isso. E tem pouca gente que tem formação robusta na área. Porque formação robusta, teoricamente, leva tempo. E a gente não tem o mercado ainda no Brasil. Imagina para ter essas pessoas que vão formar esse órgão. É um super desafio para o governo. Formar pessoas para fiscalizar, definir normas, fazer tudo isso num curto espaço de tempo. E aí a gente chega no, acho que é o cerne da tua pergunta, que é, tudo bem, Isabela, falamos de pessoas, né, do órgão, mas e quais são os desafios da norma? Os desafios da norma são muitos, porque eu tenho, se você olha a lei, a própria lei que instituiu o mercado de carbono, ela define na própria lei uma série de atos que vão ter que ser que vão ter que ser editados. Então não é um decreto, não são dois, são vários para todo tipo de coisa que tu podes imaginar. Primeiro, temos lá o tal do plano de alocação, né? Quando eu aloco os direitos de emitir nos agentes. Eu preciso de uma metodologia para definir isso. Então, eu vou ter que ter uma regra para definir essa metodologia. Eu vou ter que ter uma regra para definir como as decisões são tomadas. Eu vou ter uma regra para definir qual é o sistema de inventário das emissões. Então, assim, os desafios são muito grandes porque o número de normas que a gente vai ter que editar para colocar esse mercado minimamente funcionando é muito numeroso, porque as realidades dos setores e os impactos econômicos também são muito, muito diversos. Uhum. Eu acho que é muito mais complexo até do que a gente imagina, né? Acho que nem eu tinha o conhecimento de que, de fato, precisaria aí, criar esse órgão, né? Mas que a dificuldade realmente é a falta de orçamento para a criação do órgão. Porque a gente imagina, ok, né? Cria-se a estrutura, o órgão mas realmente a falta de orçamento é um problema, e depois a questão das pessoas técnicas, né, especializadas para que de fato possam trabalhar aí no órgão. Isabela, me fala uma outra coisa, né? Como que o mercado de carbono ele pode incentivar a redução do desmatamento no Brasil? Porque essa é uma questão importante. A gente sabe que talvez aí uma pedra, né, no calcanhar nosso é a questão do combate ao desmatamento. Por mais que, né, muda-se governo, muda-se gestão, o desmatamento ele ainda persiste. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, né, um país muito continental, muito difícil talvez a gestão e a fiscalização em algumas áreas, mas a gente tem legislação suficiente, né? Existem mecanismos suficientes para o controle desse desmatamento. Então, como que esse mercado ali de carbono pode ser um aliado nessa questão do combate ao desmatamento? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente está falando de desmatamento, a gente está falando de dois tipos de desmatamento: desmatamento ilegal e desmatamento legal. O desmatamento ilegal, muito teoricamente, eu realmente tenho que falar que é muito teoricamente, ele é um desmatamento que a gente já tem normas para lidar com ele. Teórica, porque é crime, né? Desmatamento ilegal.
Mas eu tenho o desmatamento legal, que é aquele desmatamento em que eu comprei uma terra, um percentual dessa terra eu tenho direito de usar, porque eu comprei a área e as normas do Brasil, a depender da região, dizem que eu não posso, eu tenho que manter um percentual, mas outro percentual é meu. É meu de livre uso. E aí vem o dilema. Pera, quando eu compro uma área do ponto de vista comercial, não para fazer o meu sítiozinho, eu tô comprando essa área e gastando dinheiro para fazer algum projeto. Então, existe um preço, de novo vem aqui o sinal de preço, que é o preço que vale para aquele que detém uma área, o proprietário de uma área, que preço ele precisa receber que justifica ele não realizar outros negócios naquela área. No fim do dia, o mercado de carbono vem para tentar dar e alcançar esse sinal de preço. O preço de equilíbrio ideal do mercado de carbono, e aí do ponto de vista de solução baseada na natureza, de uso da terra, é o sinal de preço onde vale a pena eu não usar aquela terra e eu manter, né, não desmatar ou aplicar processos de restauração florestal, e aí vai depender muito da natureza do crédito de carbono. Então, o mercado de carbono vem para isso. O mercado de carbono brasileiro, ele tem uma particularidade muito interessante. A gente está falando o tempo inteiro aqui de lei, de mercado regulado, de obrigação. O mercado regulado no mundo, ele é um mercado muito voltado para setor industrial e energia. O Brasil está tentando implementar a sua jabuticaba, e nesse caso é uma jabuticaba no bom sentido, que é a criação de uma interoperabilidade entre esse mercado regulado tradicional e o mercado voluntário de carbono. Por quê? Porque o mercado de carbono que está precificando, regra geral, projetos de AFOLU, projetos de mudança do uso da terra, soluções baseadas na natureza, ele tradicionalmente é mercado voluntário, ele não é mercado regulado. Então, o que o Brasil fez de forma muito criativa e que muitos países têm olhado e talvez isso vire uma tendência. Ele cria um mecanismo de interoperação em que eu admito a conversão de instrumentos do mercado voluntário para dentro do mercado regulado. Então, eu crio uma demanda obrigatória, entre aspas, porque ela é obrigatória para os setores que estão dentro do mercado. Mas esses atores poderão cumprir as suas obrigações com ativos desse mercado voluntário que vai ser pensado majoritariamente para ser solução baseada na natureza. Óbvio, a lei define como eu vou fazer isso, ela define quais são as regras para eu converter, para eu fazer essa interoperabilização. Não é uma coisa preto no branco, não vai ser 100%, mas ele cria essa demanda. E aí é isso, o que o governo, o que a política, o que essa política pretende, ao criar a demanda dentro do mercado regulado, é dar esse sinal de preço e estimular que esses projetos surjam. E eu acho que esse efeito a gente já pode dizer que teve, né? Fala-se muito em projeto baseado em solução baseada na natureza. Tá na TV, estão nas entrevistas, está no LinkedIn, está na discussão dos fundos de investimento. Cada vez mais no Brasil a gente tem projetos de REDD, de restauração florestal, de mercado de carbono jurisdicional dos estados da Amazônia. Tudo isso é solução baseada na natureza. Então, ainda que a lei não esteja regulamentada, sem nenhuma dúvida, o efeito positivo, que é essa expectativa de sinal de preço, ela já aconteceu. Eu acho que, me corrija se eu estiver errada, tá? Também tem a questão do pagamento por serviços ambientais, né? Que eu acho que entra nessa questão. E me parece que está tendo a regulamentação agora do decreto, porque teve a lei, né? Acho que a lei deve ter uns 4 anos. A expectativa era grande, justamente acho que para incentivar produtores rurais a, de fato, manterem, né, as áreas verdes, porque acho que uma discussão que se tinha muito grande quem já tinha uma área verde preservada, que vantagem eu tive
em mantê-la ao longo dos anos, né? Nenhuma, pelo contrário, acabava sendo muitas vezes até um entrave ali para a propriedade. Então, eu acho que a questão aí do pagamento por serviços ambientais, ela também vem para se somar a essas soluções aí com base na natureza. Tá certo meu pensamento ou não, Isabel? Tá certíssimo. A lei, inclusive, traz a definição de mecanismos que a gente chama de não mercadológicos. Então, como a regra geral, existe um procedimento e uma metodologia para emitir um crédito de carbono, e regra geral, eu tenho o que a gente chama de linha de base. Então, quanto que eu usaria daquela terra, quanto que eu desmataria daquela terra se eu não tivesse preço de carbono, é basicamente isso. Ou quanta pressão por desmatamento eu tenho naquela área. Tem uma variação, mas eu tenho essa linha de base. Quem já fez a sua função lá atrás tem essa linha de base muito alta. E aí isso é ruim para receber créditos no mercado voluntário ou no próprio mercado, dentro do mercado, convertendo no CRVE. Porque se eu já fiz o meu dever de casa, concorda que é mais difícil de eu ganhar esta diferença? Porque eu já fiz tudo que eu podia. Então eu também preciso lidar com essa realidade daqueles que já fizeram, que fizeram o dever de casa quando a obrigação não existia, mas precisam do estímulo econômico para se manter assim. Uhum. E aí esse é o que a gente chama de instrumento não mercadológico. Eu vou precificar de outras formas, e eu também não vou ter as mesmas regras de aposentadoria, de contagem em NDC. São regras muito diferentes, mas que também querem dar esse tal desse sinal de preço. Tá, perfeito. E a lei do carbono, né, ela ainda não contempla plenamente soluções como a captura, o armazenamento do carbono. Como que essas tecnologias podem ser integradas no sistema? Bom, eu acho que a lei tem acho que uma característica que é o fato dela ter sido muito pensada para soluções baseadas na natureza, que é um bicho totalmente diferente de soluções tecnológicas. Então, quando você vai lendo a lei, no decorrer de cada artigo, você vê que tem muitos encaminhamentos específicos para se a gente estivesse falando de um projeto de mudanças de uso da terra e soluções baseadas na natureza. Todavia, a lei não é impeditiva para captura tecnológica. Então, o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar de decreto, resolução, né, normas técnicas, que tenham o cuidado de fazer um deparo, um reconhecimento mais claro, mais taxativo de outras soluções. E aí não só a captura tecnológica de carbono, as próprias reduções por energia renovável, outras soluções tecnológicas precisam ser mais cuidadosamente tratadas dentro de uma possível norma que venha a ser definida. Vou dar um exemplo que é um exemplo que eu discuto aqui o tempo inteiro. Sumidouro. Então, a gente vai definir, a lei vai definir o que é emissão líquida das atividades. O que é a emissão líquida das atividades? Tudo que eu emito menos tudo que eu capturo por sumidouros. Então, eu preciso ter uma definição muito clara do que é um sumidouro, porque isso vai impactar diretamente no mercado. Esse conceito, essa definição de sumidouros não está clara na lei. Então, a regulamentação precisa tratar do que são os tais sumidouros definidos na lei. E por aí vai. A gente tem, assim, vários pequenos exemplos. Redução e remoção tem conceitos estruturados de forma muito diferente. Então, redução tem uma definição, uma explicação do que é a redução e exemplos na lei. Se você olhar o conceito de remoção na lei, ele é só exemplificativo. Ele não diz assim, é a atividade cujo ciclo de vida seja negativo do ponto de vista de emissão. Essa explicação não existe.
Então, novamente, a regulamentação vai ter que trazer um pouco mais de contexto, um pouco mais de informação para dar concretude a esses artigos. E quando a gente está falando de captura tecnológica, especialmente, porque não era o foco da lei que criou a SBCE. Perfeito. E existe alguma iniciativa, né, para garantir que as empresas elas tenham regras claras e uma segurança para investir no mercado de carbono? Porque pelo menos assim, uma sensação que eu tenho, tem empresas que, por opção, né, por realmente estarem na vanguarda, já se anteciparam, mas tem ainda muita empresa que tem receio, né? Ou acha que esse negócio não vai para frente, ou então realmente está esperando que venha alguma penalidade para de fato começar a agir. Mas dentro né, da legislação, desse processo de regulamentação, eu queria que você falasse se existe de fato alguma iniciativa para garantir, né, que a gente tenha um número maior aí de empresas com uma segurança para realmente investir nesse mercado. Olha, o que a lei diz hoje é o seguinte, e ela ainda é muito genérico. Ela diz que aqueles operadores de fontes ou instalações que emitirem mais de 25 mil toneladas terão obrigação. Então, isso dá certa clareza. Se você tem ali uma operação, uma indústria, uma planta que emite mais de 25 mil toneladas de CO2, e para eu ter esse volume de CO2, regra geral, são empresas médias grandes, que muito provavelmente já têm o seu inventário corporativo de emissões, então elas sabem se elas emitem ou não. Isso já é o sinal máximo de que, assim, olha, o gato subiu no telhado e em 1, 2 ou 3 ou 4, não importa, assim que este mercado se estabelecer, você será um sujeito obrigado a cumprir um teto de emissões. Isso está muito claro na lei. O que não está claro na lei ainda? Não está claro, por exemplo, eu falo de um operador, eu falo de instalações e fontes. E se uma fonte tem mais de um operador? Não é incomum. Se eu estou falando de um operador, eu estou falando de um CNPJ, eu vou fazer o operador relacionado à fonte, o muro entre uma atividade e outra vai delimitar essa fonte? Então, existem ainda muitas perguntas, porque muitas plantas industriais, elas são formadas por mais de uma empresa em determinado processo. Então, como é que eu isolo o que é uma fonte, uma instalação? Vai ser uma instalação toda? O grupo econômico que tem mais de uma indústria, ou seja, ele opera mais de uma coisa, ele vai ter uma meta conjunta? Então, todas essas são dúvidas que ainda estão em aberto. Mas, sem nenhuma dúvida, Renata, todo mundo que emitir mais de 25 mil toneladas de CO2 estará no mercado. E as empresas, na sua maioria, hoje elas já sabem ali se elas estão na linha de frente de quem vai entrar no mercado regulado de carbono. Tá. Isabela, você fez uma colocação aqui que daí me deixou uma dúvida e eu queria esclarecer com você, né? Porque eu acho que isso é uma coisa comum. Às vezes você tem um CNPJ, você tem vários CNPJs, né? Um grupo econômico, mas é um grupo econômico que é internacional, né? Ele tem unidades aqui no país. E primeira questão, que acho que foi a que você comentou, né? Como que fica essa questão dentro do país? Mas a minha dúvida é, será que existem discussões no sentido de repente, esse grupo não ter uma um duplo benefício, um duplo aproveitamento, no sentido de que as compensações internacionais não se sobreponham à compensação nacional? Na verdade, assim, né, se eu já estou tendo uma compensação do grupo mundialmente, eu não poderia eu teria que ter outros mecanismos aqui no Brasil, ou esse conjunto no Brasil não poderia entrar numa compensação internacional. Não sei se foi clara aqui minha pergunta para você. Foi claro assim. Então, vamos pensar numa multinacional que tem uma planta aqui, uma planta nos Estados Unidos, uma planta na África, uma planta na Europa.
Do ponto de vista de mercado regulado nacional, até o momento, vale o que foi feito aqui. Então, essa compensação e essa contabilização não entram. Entra a fonte física, a instalação física que está dentro do Brasil. É para essa fonte que eu tenho que fazer meu inventário e cumprir as minhas obrigações. Até porque o Brasil não pode legislar em relação a atividades que não estão dentro do Brasil. Essa é uma coisa. Essa é a mais simples. A pergunta que vem na sequência é assim: a gente está fazendo tudo isso porque nós nos comprometemos no Acordo de Paris, no Acordo das Partes, a reduzir as nossas emissões. E de tempos em tempos a gente vai lá e apresenta para as partes, apresenta para o NFCCC uma contribuição nacional determinada, que nada mais é do que a nossa meta nacional de quanto a gente vai reduzir. E a gente vai ter que prestar contas disso. Então, a pergunta vem muito assim, no sentido de cumprimento das nossas metas nacionais diante do Acordo de Paris. Se eu poderia, por exemplo, usar reduções de emissão de outros países, porque eu sou uma empresa só. Aí a resposta é: estamos regulamentando isso também fora do Brasil. Porque há uma preocupação muito real com a dupla contabilidade. Então, existe uma discussão de como a gente vai contabilizar para não ter dupla contabilidade, mas também não vai punir os países em desenvolvimento. Isso é uma coisa. Agora vamos juntar a lei do Brasil com o Acordo de Paris. A lei brasileira tem um artigo que define que, se você quer transferir internacionalmente os créditos, ou seja, eu tenho um projeto de crédito de carbono aqui no Brasil, mas uma empresa, que nem precisa ser uma empresa que está no Brasil, pode ser, mas não precisa, uma empresa nos Estados Unidos ou uma empresa na Europa, mais comum, ou na Ásia, quer comprar esse crédito, só que para contabilizar no seu mercado de carbono de outro país. Por quê? Porque ele quer contabilizar na NDC daquele país, Acordo de Paris. Então, a nossa lei define que, para fazer essa transferência, eu vou ter que ter autorização prévia do governo federal. Por que que isso acontece? Porque a gente está se comprometendo também. Então, imagina que eu tenho uma fuga de créditos de carbono do Brasil para outros países, porque estão pagando muito mais. Talvez a gente fique sem crédito para cumprir as nossas próprias obrigações em relação ao Acordo de Paris. Então, tanto as normas relacionadas ao Acordo de Paris quanto a lei brasileira definem que, no fim do dia, os créditos são prioritários do país e que, se o país cumprir a sua NDC, ele pode vender para outros países que vão contabilizar em outro país e para o Acordo de Paris. Mas são instrumentos diferentes que acabam conversando. Uma coisa é o mercado regulado, outra coisa é a meta do país enquanto país diante do Acordo de Paris. E uma coisa vai incentivar a outra. Tá. Faz sentido? Perfeito, sim, sim, ficou claro. E quais são os benefícios, né, econômicos e ambientais esperados a longo prazo para o Brasil nesse mercado de carbono? O que a gente pode esperar desses benefícios? Olha, essa pergunta é de $1 milhão. Porque no fim do dia, a gente tá tentando entender, tatear, quanto que vai ser o preço do carbono. A expectativa, se a gente olha, por exemplo, o relatório do Banco Mundial que sai anualmente sobre o mercado de carbono, ele vai mostrando que anualmente mais países estabelecem mercados regulados, mas que ainda tem um espaço. Conforme a meta dos países for aumentando e que os mercados forem sendo estabelecidos, a gente vai ter uma pressão inicial muito grande. Então, muito provavelmente, nos primeiros anos, ganhe-se mais dinheiro. Quem fez primeiro ganha mais dinheiro. Mas o mundo vai tentar encontrar um equilíbrio. Se tudo der certo, a gente vai reduzir muito as nossas emissões e a gente vai encontrar um preço de equilíbrio. De novo, esse preço ele é muito sensível porque ele precisa ser suficiente para estimular projetos a se descarbonizarem. E aí, nesse caso especificamente,
Não dá para saber. Até porque tem, acho que uma outra coisa que tem se falado pouco, mas cada vez mais a gente está discutindo, que é a tal da fungibilidade entre créditos. O que eu quero dizer com essa palavra tão quase jurídica? Concorda que o crédito de carbono de restauração florestal da Amazônia não é igual, não tem o mesmo preço, não tem a mesma representação que o de CCS, de captura e armazenamento tecnológico, que não tem as mesmas características de um crédito de energia renovável. Então, eles também não têm o mesmo preço. E a gente vai ter que encontrar um jeito de lidar com o fato de que esses créditos não têm o mesmo valor, eles não custam a mesma coisa. Isso também é uma coisa importante, porque no fim, o mercado de carbono tem uma característica que é o que deixou ele tão popular, mas que é uma característica muito simplória, que é a comoditização do CO2. Todo CO2 é igual. O CO2 no mercado de carbono, do jeito tal como está, ele é CO2. Ele não é CO2 de A ou B ou C, em termos de preço, tá? Então, quando eu olho, por exemplo, para o preço da União Europeia, você entra no site e diz assim, quanto que está o preço do crédito de carbono europeu? Ele é um preço, sei lá, $70 a tonelada de CO2. Ele não é 60 para projetos de solução baseada na natureza, 55 para renováveis. Ele é um preço. Mas os projetos têm características muito diferentes. Então, esse também vai ser um drama dos próximos anos. Uhum. A tal da fungibilidade entre créditos. Discute-se muito que alguns tipos de projeto, se não dá para dizer que eles valem mais, eles contarão em termos de redução de emissão vezes 3, vezes 4. Mas essa é uma discussão muito no início, tá bom? Então, assim, é uma discussão muito sofisticada que a gente tem que ter primeiro o mercado de carbono funcionando para depois chegar nesse momento de fungibilidade, que crédito vale mais, que crédito vale menos. Saúde. Nossa, dei uma engasgada aqui. Obrigada. A questão é muito mais complexa do que a gente imagina, né? E eu acho que realmente se pensar em todas as vertentes, todas as questões, não é simples, né? Acho que tem várias nuances aí que precisam ser consideradas. E eu queria saber como que o mercado de carbono, né, ele pode atrair investimento estrangeiro para o Brasil de forma interessante, e quais os benefícios disso, né, para uma economia mais verde. Mas assim, pensando que é um mercado, e se realmente a gente não tiver atrativos na nossa legislação, talvez a gente não traga, né, não atraia tantos investimentos. Então, eu queria essa pincelada sua. Eu acho que a primeira coisa que vai tornar os créditos de carbono atrativos é credibilidade. É tão simples e tão duro quanto isso. Eu costumo dizer que tudo que é muito simples, se não foi feito, é porque é difícil pra caramba de fazer. Então, acho que a primeira coisa é credibilidade. A gente está vendo surgir muitos projetos. Nem todo projeto é sério. De qualquer que seja a categoria, tá? Aqui eu não tô falando só de florestas, eu tô falando de qualquer categoria. Então, acho que a primeira coisa é: o Brasil precisa demonstrar, do ponto de vista de política pública e de estruturação, de que ele está estruturando um mercado de carbono sério, exigente e com um nível de fiscalização relevante. Não dá para colocar qualquer projeto dentro do mercado de carbono, porque isso vai jogar o mercado de carbono brasileiro pelo ralo. E me parece, da minha leitura, que o governo está ciente disso e está tentando fazer esse controle, porque criou-se muita expectativa. E aí é natural que as pessoas vão lá e tentem criar suas próprias metodologias, suas próprias certificadoras, enfim. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim,
Acho que a gente precisa olhar as coisas como elas são. Nós somos um país que se descarbonizou do ponto de vista tecnológico de energia muito cedo. E a gente precisa brigar por esse reconhecimento. Lembra o que eu falei da linha de base e da adicionalidade? Do ponto de vista de energia renovável, por exemplo, a gente tem pouca adicionalidade. Mas a gente tem pouca porque a gente fez cedo. Então, acho que aqui vai caberá um esforço muito grande nos próximos anos, diplomático e de câmaras de comércio, né, de tratados comerciais, muito importante para bancar a posição do Brasil nesse mercado global. Que eu acho que tem uma coisa muito engraçada, que é assim, todo mundo tem a sensação, a expectativa de que, como a gente está falando de sustentabilidade, de meio ambiente, de vamos salvar o mundo, e tudo isso é verdade, todo mundo vai ter boa vontade com todo mundo para fazer acontecer. E isso não é verdade. A verdade é que o mercado de carbono também se tornou um negócio que terá agentes jogando como se negócio fosse. Então vai ter barreira comercial, vai ter pressão para não deixar determinados projetos entrarem. Então, eu acho que uma preocupação muito importante que o Brasil tem que ter nós temos a expectativa, e ela não é infundada, de que nós sejamos grandes exportadores de crédito para o mundo. Porque a gente vai conseguir emitir muitos créditos e descarbonizar muito. O comportamento que vem automático, a gente não pode ser inocente, é criar barreiras comerciais para esses créditos. Porque se a gente não dá o mundo com os nossos créditos, concorda que eu tenho mais oferta e o preço tende a cair? Então, esse é um cuidado, assim, Renata, que a gente vai precisar ter, porque vai ser uma briga boa. Porque o que está por trás das narrativas, do que vai ter essas justificativas, é dizer, ai, você não fez isso direito, você não é sustentável o suficiente. Então, eu sempre falo, acho que quem já me ouviu falar mais de uma vez deve estar cansado de ouvir, do tal do conceito de biomassa sustentável. A União Europeia define um conceito de biomassa sustentável que deixa um bom pedaço da biomassa brasileira fora do conceito de biomassa sustentável. E, portanto, boa parte dos créditos que vierem de biomassa sustentável não vão ser reconhecidos. Então, essa é uma bandeira que a gente sempre precisa levantar, porque a gente vai ter que ficar atento nos próximos anos. Então, vou responder a tua pergunta objetivamente. O maior incentivo é credibilidade, sem nenhuma dúvida, e o outro incentivo é necessidade. Os países precisam se comprometer, aumentar as suas ambições para ter necessidade de comprar esses créditos. E aí, novamente, temos a luta em glória, porque significa custo para as economias. Sim. Então, é um pouco ovo ou galinha. E, Isabelle, para mim, né, no meu ponto de vista, como não há possibilidade, talvez, não sei se não há possibilidade, né, mas realmente há uma dificuldade no se colocar penalidades pelo não atendimento às questões, né, de redução de emissão para os países, né, os países conseguem colocar internamente, mas entre os países, eu sei que essa é uma grande discussão, para mim o sistema acaba ficando um pouco frágil. Você depende muito mais de uma boa vontade do que, de fato, do que até a gente começou na nossa conversa aqui, a hora que dói no bolso, né? Eu realmente me mexo. Então, eu acho que isso é um complicador também para a gente ter um mercado mais aquecido, né? Porque o mercado, qualquer mudança que a gente tenha, né? Uma guerra, uma disputa, de repente esse mercado ele vai falar, não é mais a minha prioridade, né? Ou assim, nunca foi a prioridade, mas agora eu não vou destinar recursos para essa área. Então, eu não sei, eu tenho uma preocupação, eu sempre fui favorável a se ter uma penalidade entre países, não sei qual, não sei como, mas para mim isso daí só vai funcionar muito bem se houver esse embargo comercial, não sei, não, assim, é algo complexo, mas
eu não sei, é um pouco minha percepção aqui. Olha, dá para olhar o copo meio cheio e meio vazio. Isso que tu estás descrevendo já aconteceu. O protocolo de Kyoto, tal do protocolo de Kyoto, que é tão conhecido, ele era exatamente isso, Renata. Ele era o que a gente chama no mundo jurídico de um instrumento que define obrigações vinculadas, legally binding obligations. O que isso significa na prática? Que, como ele é legalmente vinculado, para que os países entrem e se comprometam, eles têm que voltar no seu Congresso Nacional, dizer, olha, eu estou me comprometendo e eu vou ser penalizado se eu não cumprir. Então, o, o, o processo de adesão a um acordo internacional em que eu tenho uma obrigação legalmente vinculada e, portanto, penalidades, ele é mais duro de passar. E mais, os países estarão menos dispostos a entrar. Porque hoje eles não têm obrigação nenhuma. Aí eles vão criar uma obrigação legal para eles mesmos. Então, o que a gente viu com o protocolo de Kyoto? Essa tentativa. E progressivamente o protocolo de Kyoto foi sendo. Ele foi sendo esvaziado. Porque não saíam as decisões, os congressos dos países não ratificavam. Houve uma empurrando com a barriga, né, Isabela? Iam empurrando com a barriga. E aí a gente chegou no Acordo de Paris, que não é legally binding, não é legalmente vinculado, mas 195 países entraram basicamente de cara, porque não tinha obrigação, não tinha penalidade. Aí fica o desafio. Como é que eu vou saber que a gente vai de fato implementar, dado que eu não vou ser penalizado? Vantagem de estarmos atrasados em relação a outros países. A União Europeia passou exatamente por esse desafio. Ela definiu o mercado de carbono, criou o preço de carbono, criou um custo danado para as suas indústrias. O que aconteceu? Muitas indústrias migraram para as bordas da União Europeia. Então, a indústria do cimento é um exemplo clássico. Uma das maiores partes do processo de cimento que emite é o clinker. Então, eles passaram a comprar clinker do Marrocos e produzir a partir da produção do clinker. E aí eu tinha uma redução de emissões ficta dentro da União Europeia, mas na verdade eu não reduzi a emissão, eu transferi ela para outro país. Sim. O que se tem agora tentando lidar com esse problemão que você descreveu? Os países que estão ainda muito voltados a reduzir as emissões e que não querem desistir do mercado de carbono, eles estão definindo a tal da taxação de fronteira. Isso foi algo que balançou o Brasil, que é o tal do CBAM. Nada mais é do que, bom, eu estou reduzindo as minhas emissões enquanto país. Você quer vender um produto para mim? Você vai ter que fazer o seu inventáriozinho de emissões. Eu vou ter que saber quanto que esse produto representa. E se esse produto emitir mais que o mesmo produto da União Europeia, você vai pagar a diferença de emissão. A União Europeia, o CBAM não está 100% em operação ainda, né? Leva um tempo. Mas o que aconteceu depois disso foi um efeito cascata. Todo mundo que queria exportar para a União Europeia ficou atento. Vai ter que reduzir suas próprias emissões, senão vai ser penalizado. Isso é uma coisa. E a segunda coisa que foi um movimento interessante é outros países já estão passando suas taxações de fronteira. Então, não veio do jeito tradicional, Renata, que era como no protocolo de Kyoto, porque a gente já teve a experiência e ela não foi válida, né? Não foi válida, mas não foi, a gente não teve sucesso. E aí os países individualmente estão tentando empurrar essa agenda, colocando taxação de fronteira, que é uma outra forma de precificar CO2. E é muito mais por tributação mesmo. Sim. Eles não chamam de tributação, mas é uma tributação. Sim, e faz sentido, né? Faz muito sentido. Você não pode ser penalizado porque você está descarbonizando seu país antes e criando inflação, por exemplo. Sim, exatamente. E aqui no Brasil, Isabela, né? Quais são os setores da economia? Você até deu o exemplo aí da questão
Europa, em Marrocos, mas que setor da economia aqui brasileira, além do setor florestal, tem um bom potencial para se beneficiar do mercado de carbono? Olha, o Brasil é um país muito diverso. A gente tem setores, a gente tem indústrias basicamente é, todas as áreas, do ponto de vista de emissão, que a gente chama de hard to abate. É, eu acho que isso ainda não está muito claro. Eu não sei se eu tenho confiança de te responder isso de forma tão clara. O fato é que, assim, a gente tem indústrias que estão se organizando, a gente tem uma produção de energia importante, mas a gente ainda não tem clareza de como isso vai se dar. Eu tenho, inclusive, escutado de que o Brasil está planejando fazer uma taxação de fronteira. Se o Brasil estiver planejando fazer uma taxação de fronteira, vai ser muito interessante, porque olha como a gente é criativo, né? O homem é muito criativo. Criamos a taxação de fronteira que alguns países fazem, eles passam o produto por países que não têm para depois exportar. Então, criar uma taxação de fronteira também é proteger os nossos produtos e proteger a importação de produtos para o Brasil, que seriam. É uma expressão muito forte, mas ela é muito clara. A gente não pode lavar a emissão desses produtos que vêm de outros países para cá. Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa olhar um pouco mais o mercado para te dar uma resposta concreta. Perfeito. Mas, assim, de um modo geral, eu acho que o Brasil ele tem um potencial para se destacar, né, nesse mercado global de carbono. Bem, acho que talvez valha mencionar uma que me ocorreu agora, que são os biocombustíveis. Tá, E é verdade. aqui eu estou falando não só do nosso biocombustível tradicional, que é consumido no Brasil, o etanol, mas, por exemplo, o SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que tem um mercado internacional absolutamente garantido, porque o mercado de carbono da aviação é um mercado muito avançado. O Brasil tem muito potencial de produção de SAF. Então, eu acho que também existe uma coisa que a gente fala menos, mas que é muito interessante, que é não necessariamente ganhar com o mercado de carbono diretamente, mas ganhar com os produtos de baixa emissão, que a gente passa a ser referência na produção e que vão ser demandados. Biocombustíveis é um exemplo muito interessante disso. SAF é um exemplo, é um produto com alto valor agregado, produzido em poucos lugares do mundo ainda, que tem um mercado garantido, que é o CORSIA, que é o mercado da aviação internacional, comercial, e que a gente tem muito. A gente não é que a gente tem potencial, a gente tem muito potencial para fazer. Então, esse eu acho que é uma indústria que pode se beneficiar muito e que não necessariamente vai receber, pode receber, tá? Mas não necessariamente o seu grande benefício é o recebimento do crédito de carbono em si, mas é o benefício de ser estruturada uma nova indústria dentro do Brasil. Então, pelos combustíveis, os biocombustíveis de nova geração, SAF, diesel verde, o próprio biometano, passam a ter um mercado enorme. Perfeito. Interessante isso, bacana. E, Isabela, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa que está muito boa, né, com muita coisa de conhecimento que você tem trazido para a gente, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Olha, eu acho que a mensagem mais importante que eu tenho para dar é capturar carbono hoje de solução baseada na natureza, tecnológica, é garantir o amanhã. Então a gente precisa trabalhar para isso, é duro, tem impacto, mas eu acho que é um bem comum. Então essa é a minha mensagem, é quase motivacional. Capturar carbono hoje é sim garantir o amanhã. Maravilha. Isabela, muito obrigada, viu, pela sua participação no nosso programa hoje. E já deixo o convite aí para que volte mais vezes, porque esse é um assunto, né, acho que com inúmeras questões aí que está em andamento. Então, realmente fica o convite. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar.
E se eu voltar daqui a 2 semanas, tem novidade. Se eu voltar daqui a um mês, tem novidade, porque esse assunto, ó, tá acontecendo e tá todo mundo interessado. Então, é só convidar que eu volto. Perfeito, maravilha. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com a advogada Isabela Morbach, sócia-diretora da SS Brasil. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.